Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso trabalho de preces e radiações e um feliz 2024, cheio de saúde, de paz a todos que aqui estão. Pedimos que retirem o volume do celular ou desliguem para que não venha atrapalhar o nosso trabalho. Divulgaremos agora os trabalhos da semana. Nas quintas-feiras, no horário das 18h10 às 18h50, temos o DAF com assuntos específicos às famílias. Nas sextas-feiras, das 17 às 18, temos palestras doutrinárias versando sobre assuntos da moral espírita cristã. Essa atividade é presencial e virtual. Aos domingos, no horário das 9h30 até às 11h30, temos a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz. No momento, estão em férias, retornam só no mês de março, a evangelização. Em paralelo, ao mesmo tempo, aqui no salão, das 10 até às 11, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, atividade também presencial e virtual. Terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Logo após, no horário das 18h45 às 19h20, temos este trabalho de preces e radiações, atividade presencial e virtual. Vamos à nossa prece de abertura, vamos pedir Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão e mestre, benfeitores espirituais que ajudam a nossa casa. Aqui estamos mais uma vez para desenvolver esse trabalho específico de preces e radiações. E pedimos, Senhor, que nos inspire, nos dê força, nos dê ânimo, aumente a nossa fé e as nossas esperanças. Em nome de Deus, de Jesus, do diretor espiritual responsável pelas preces e radiações, damos as mesmas por iniciadas, que assim seja. Eu convido agora para fazer a nossa página evangélica, a nossa trabalhadora da casa, Flávia Domingues. Com vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. É com alegria sempre que estamos aqui para trazer algumas reflexões a respeito das lições evangélicas que tanto bem trazem a nossa alma, o nosso coração. E nesta noite nós trouxemos para refletirmos do livro Fonte Viva, a lição de número 156, intitulada pelo benfeitor Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier, intitulada de Parentes. E onde Emmanuel, como sempre faz, ele comenta algum versículo ou dos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, ou ele traz também algum trecho das cartas de Paulo. E nesta lição, ele trouxe da lição da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 6, o seguinte versículo: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É Paulo nos alertando para o cuidado que precisamos ter com a nossa família, os nossos parentes. Nós sabemos que o lar é a nossa primeira escola, é ali onde vamos exercitar gradativamente o aprendizado do amor, da compreensão, do respeito, do perdão.
E Emmanuel começa, então, seu comentário nos dizendo que a casualidade não se encontra nos laços da parentela, que princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Então, Paulo nos traz um alerta, né, de que não há casualidade nas relações familiares, que nos reunimos ali como espíritos necessitados de reajuste, necessitados de reconciliação, muitas vezes. Nós sabemos que as famílias não se constituem sempre de espíritos afins, que se compreendem, que são fraternos já naturalmente entre si, né? Porque é ali na família que vão se reunir normalmente esses espíritos necessitados, desajustados entre si e que estão em compromissos inadiáveis para reparações. E isso se dá graças à lei da reencarnação. Emmanuel nos diz que, impelidos pelas causas do passado, né, nós somos reunidos naquela família. Então, o que nos leva a compreender que algumas famílias são formadas para auxiliar esses espíritos desajustados a se recuperarem dos seus erros morais, não é? A fim de repararem os danos que provocaram em outras oportunidades nas quais faliram. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem que diz que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos muitas vezes antagônicos, antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e para outros de meio de progresso. Então, o primeiro passo que nós precisamos para nos reajustarmos, nos reharmonizarmos com esses espíritos que estão compartilhando a nossa jornada evolutiva, é aceitar as pessoas como elas são, né? Compreendendo, tendo mais paciência, mais tolerância, né? Procurando ser mais conciliadores dentro do âmbito do lar, para que esse lar possa se harmonizar. E prossegue o benfeitor nos dizendo que inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Não adianta tentarmos fugirmos, tentarmos buscar alternativas, nos manter sempre distantes do lar. Não, é ali que nós precisamos saldar os nossos débitos. Se nós compararmos, né, se nós temos uma dívida no nosso mundo material, uma dívida, e vamos postergando o pagamento dessa dívida, mais tarde essa dívida vai crescendo, vamos ter que trabalhar com juros, com correção monetária, né? E, no fim, essa dívida será muito mais difícil de ser quitada. Assim também são com esses espíritos com os quais nós reencarnamos para nos reconciliarmos. Se nós adiarmos, se nós fugirmos desses credores, né, nós estaremos postergando e talvez deixando que essa dívida cresça muito mais. E vamos, possivelmente, ter mais sofrimentos, mais dissabores no futuro. É preciso saldar as nossas dívidas enquanto estamos a caminho, né? E prossegue ainda o benfeitor. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Momento para refletirmos
senão estaremos nós mesmos sendo esses companheiros de voz adocicada na propaganda salvacionista, mas dentro de casa, intolerantes, exigentes, né, de mau humor permanentemente, nos irritando por qualquer contrariedade. Então, é o momento de fazermos esse exame de consciência, colocarmos, né, o dedo na nossa consciência e pensarmos em como podemos nós, que já estamos nos evangelizando, né, já estamos buscando conhecer a doutrina de Jesus e a doutrina espírita, né, que nós possamos nos modificar a cada dia um pouquinho mais. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Ou seja, nem o chicote da violência, ele nos diz, né? Nem uma violência, um rigor excessivo para com aqueles que ainda estão em aprendizado e a quem nós temos o dever de conduzir com carinho, com afetividade, mas não com uma afetividade exagerada, protegendo aqueles, né, que nós precisamos conduzir para um caminho correto. Não, temos que temperar essa nossa afetividade, né, procurando dosar um pouco de disciplina mais séria, né, ao mesmo tempo sem nos deixarmos levar pela afetividade exagerada. Né? E também ele nos fala no emplastro do desleixo, nada de negligências, não adianta deixar para depois. Né? Aquela pessoa que precisa ser conduzida, que precisa ser chamada a atenção, é preciso que ela seja chamada a atenção, mas com brandura, né? Com amor, dando nós o exemplo do carinho, do afeto. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Que sirva para nossa reflexão e que nós nos lembremos que nós não podemos alçar voos maiores, né, dentro da sociedade, se nós ainda dentro dessas quatro paredes ainda não conseguimos dar conta de 4, 5 pessoas com carinho, com afeto, com gentileza. Não é? Então, que sirva para a nossa reflexão e que possamos ser dentro da nossa casa, né, o agente que vai produzir a conciliação, o afeto, o amor entre aqueles que ali habitam conosco. E fico para que nós possamos ficar em paz e agradeço pela oportunidade de trabalho. Ao iniciarmos essa sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos, encarnados e desencarnados presentes, a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que sigamos
sermos mensageiros divinos, para num único anseio, numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual, depois de cumprirem mais uma etapa na vida do corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora nosso afago e nosso carinho. Porém, separam-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que esse pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes o conforto e a tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e de alegria a convivência amorosa das nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, meu Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. E que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensaram, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de amor e de justiça, nós te pedimos: envia aos nossos enfermos o socorro dos teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lentio da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. E que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos, recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a
compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão das nossas almas um espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. E que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo dos nossos guias e protetores, ao fazermos este apelo em benefício dos nossos lares, dos nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho dos nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e de harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento do nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento da vossa paz. Onde haja o ódio, consenti que semeemos amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. E alegria, onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar,
ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e é morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente, pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de ofário, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos, agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes cumprir as tentações da matéria, as ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. O raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente
o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui, cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce caminho. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. E possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinda. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade da sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível,
resignados e submissos, possamos caminhar para Ti, cheios de amor para a Tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e adições desta noite. Em nome de Deus, Cristo, caridade.